E aqui, falando um pouquinho já de taxa de fertilidade, então, o que que é uma taxa de fertilidade? A taxa de fertilidade ou taxa de prenhez, ela é a relação do número de fêmeas em cobertura, ou seja, eu iniciei a minha estação de monta em novembro. Quantas vacas estão aptas a entrar na minha estação? 500, 200, 1000. Independente se é primípara, multípara, secundípara, tá? É um valor total de vacas que estão entrando em reprodução, ou seja, estão entrando na minha estação de monte. Então, é a relação do número de vacas que estão entrando na minha estação pela quantidade de vacas que ficaram prenhes. Então, a minha taxa de fertilidade é o quê? É a quantidade de vaca que emprenhou dividido pelo número de fêmeas que entrou no início da minha estação. Então, vamos lá, uma conta rápida aqui. Então, se no início da minha estação entraram 1000 vacas, lá em novembro, entrou 1000 vacas. Só que no final da minha estação, que aconteceu em fevereiro, por exemplo, se eu tenho uma estação de 4 meses, eu vi que somente 800 vacas emprenharam, as outras 200 não emprenharam. Que é 800 vacas prenhe, dividido por 1000 vacas que entraram no início da minha estação, vezes 100. Então, eu tenho 80% de taxa de fertilidade. Essa taxa de fertilidade é boa? Não, é ótimo, né? Por quê? Porque nós vimos que a nossa média nacional é de 77%, 76%. Então, ter uma taxa de fertilidade acima de 80% é um ótimo resultado para a fazenda, tá? Porque isso me mostra que no final de uma estação, poucas vacas não tiveram a aptidão de emprenharem, tá bem? E aí aqui eu trouxe uma conta bem rápida para você observar, já que nós falamos que quilo de bezerro desmamado por vaca exposta é um indicador-chave de análise de um sistema de cria. Então, o que a gente viu lá atrás? Que desmamar 150 quilos de bezerro por vaca exposta é um bom resultado para a fazenda. Abaixo disso, é sinônimo de prejuízo. Acima de 150 quilos por vaca exposta, é sinônimo de resultado positivo, é sinônimo de dinheiro no caixa da fazenda. Então, eu trouxe para vocês aqui dois cenários. O cenário 1, eu tenho 1000 vacas que foram expostas. Porém, eu tenho 85 de taxa de prenhez. Vamos pensar aqui, levando em consideração aqui, nessa conta, eu não coloquei que morreu o animal, não coloquei nada. Eu considerei somente que 85% das minhas vacas emprenharam e que no final eu desmamei os mesmos 85%, os mesmos 850 bezerros, tá? Eu não considerei aqui mortalidade, nada. Eu considerei que praticamente todas as vacas que emprenharam, 100% dos bezerros foram desmamados. Só para mostrar para vocês o quanto a taxa de fertilidade ela impacta no resultado da fazenda. Então, olha aqui, eu tenho 1000 vacas que foram expostas no início da minha estação. Só que somente 85% emprenharam. Então, eu tive 850 bezerros nascendo. Eu coloquei aqui na conta, o que não acontece de forma comum, mas eu coloquei na conta que 100% de taxa de natalidade, ou seja, 100% sobreviveram, não tive morte. Eu desmamei com peso médio de 170 quilos cada bezerro, então eu tive quilos de bezerro desmamado na minha estação de 144 mil. O que é 144 mil? É 170 quilos que eu desmamei em cada bezerro, vezes os 850 bezerros. Então, ao final da estação, eu desmamei 144.500 quilos de bezerro, ou seja, peso vivo. Se eu pegar 144.500 e dividir por 1000 vacas, eu vou ter um índice aqui de 100 vaca exposta.
mesmo a gente tendo 85% de taxa de prenhez, ou seja, uma ótima taxa de prenhez, o meu resultado aqui, ele ainda não está acima dos 150, que é o número ideal que a gente busca para toda fazenda de cria. E agora, e se eu diminuir a minha taxa de prenhez? Se eu diminuir a minha taxa de prenhez para 77%, o que acontece? Aqui das 1.000 vacas, somente 77% emprenharam no final. Os outros 23% não emprenharam. Ou seja, levando em consideração que eu não tive morte, que eu não tive nenhum problema, o que é impossível acontecer, eu tive 770 bezerros sendo nascidos e, consequentemente, sendo desmamados na fazenda. Eu coloquei o mesmo peso de desmama, de 170 quilos. E aí, então, 170 vezes 770 bezerros, eu tive aqui uma produção de 130.000 quilos e 900 de bezerro de peso vivo. Se eu pegar esses 130 e 900 de bezerro que foram desmamados ao total em quilos, e dividir por 1.000 vacas, R$ 130 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. Então, fica claro para vocês que a taxa de fertilidade, ela impacta na quantidade de quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, porque se eu tive o mesmo número de vaca exposta entre o cenário 1 e o cenário 2, mesmo número de vacas expostas, só que eu tive taxas de prenhez diferentes, com os mesmos dados, só que eu tive taxa de prenhez diferente, consequentemente, a quantidade de quilo de bezerro desmamado no final da minha estação, ela vai ser menor quanto menor a minha taxa de fertilidade. Então, a taxa de fertilidade, ela é um índice da cria muito importante de ser avaliado no final de toda a estação. Por quê? Porque ela tem total impacto no número de bezerros que vão nascer na fazenda, consequentemente, ela tem total impacto na quantidade de quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, tá bem? Então, é necessário ter esse indicador aí na fazenda de vocês para fazer uma avaliação.